assim, eu fico pensando assim, pô, tem hoje o Spotify, é uma plataforma de distribuição de áudio, talvez a maior que tem, não sei se é maior, mas enfim, que muita gente usa. E, bom, eu vejo que você pega o Spotify e vai para outro país, minha dúvida o Spotify pode tranquilamente firmar um contrato com o Hydra Podcast no Brasil e daí distribuir onde ele quiser, no mundo inteiro, da forma que ele quiser, e nos pagar se quiser, ou ele tem que firmar um contrato por país de acordo com as legislações locais? Como que esses caras conseguem lidar com isso? O que existe é o seguinte: existe uma confederação internacional de sociedades autorais, é a CISAC, sediada em Paris, e ela congrega as demais sociedades autorais do mundo inteiro. Então, como a música é um setor de conscientização muito forte do ponto de vista da criação artística, a música está muito mais avançada do que outros setores da criação. Então, e até pela sua especificidade e condições com que a utilização do repertório musical se dá, né? Então, o que acontece? Há um intercâmbio e há uma conexão direta e permanente entre a CISAC, as sociedades autorais, e a execução pública musical que se processa em cada país, em cada estado do universo internacional. E há um repasse e representação de sociedades estrangeiras no Brasil e de sociedades brasileiras no estrangeiro. E esse repasse é feito, essa recíproca existe. Se você me perguntar se isso é um intercâmbio, ou digamos, uma parceria, melhor dizendo, perfeita, eu vou dizer para você que não, porque muita coisa tem que evoluir, muita coisa tem que andar. No caso da música em plataforma eletrônica aqui no Brasil, eu tenho certeza que as majors são mais bem remuneradas do que os autores. De todo o bolo autoral, quem leva a melhor parte, a melhor fatia, são as majors. O que é as majors? Majors são essas empresas que integram sociedades autorais brasileiras e que, portanto, faz jus à percepção de direitos autorais, de execução pública musical, de intérprete, de compositor. E elas levam a melhor parte do bolo. E essa é uma reivindicação de caráter interno que vai evoluir e vai se dar entre nós, sem dúvida nenhuma. Porque eu já aprendi que essa luta autoral é uma luta de dia a dia, de momento a momento. Porque quem usa a obra não quer pagar. E quem detém a obra quer receber. Sim. Então, essa contradição que não se faz de uma maneira, digamos, ainda civilizada e completamente aceita. Peguem, por exemplo, o universo musical brasileiro. O que acontece no Brasil? A execução pública musical no território nacional significa o seguinte, que a partir do momento em que a música é executada em qualquer parte do território brasileiro, ela gera direitos autorais de execução pública musical. Então, assim, eu tenho um CD do Lulu Santos lá em casa, de 94, toquei o CD dele hoje. Você, pessoa física, não, mas não, pessoa física, não. A utilização... Mas se você botar no estúdio aqui, sim. Depende se você faz isso com frequência, sim. Porque você tem mecanismos de cobrança para isso. Quem é que está autorizado entre nós a promover essa cobrança e essa distribuição de direitos? Pela lei, é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o ECAD. O ECAD, tá. É claro que o ECAD é uma entidade que é bem vista por alguns, dilapidada por outros, odiada por terceiros. Mas importa que você não tem como administrar a execução pública musical a não ser dessa maneira. Imagine um compositor tentando receber os seus direitos autorais de execução pública musical no território nacional. Eu indago assim, lanço só para reflexão. O que está tocando agora na Rádio Sabará FM? Perfeito. Menor ideia. É uma loucura. Então, essa administração, ela só se fará de maneira coletiva. E isso é feito no mundo inteiro. Isso não é novidade brasileira, não. Aliás, nós até imitamos esse modelo. Isso não é original, não. O que é original nosso é que o ECAD, ele administra, ele é integrado pelas sociedades autorais que existem no país. Elas é que definem o preço da execução pública musical.
E elas é que administram esse escritório. Pois é, Wade, eu tenho muita dificuldade de entender esse assunto, então eu vou fazer várias perguntas. Você pode me xingar falando, não, presta atenção. Vamos lá. Um exemplo, uma coisa que eu sempre piro, assim, quando ídolos morrem, por exemplo, a família herda os direitos autorais da música. E aí eu queria entender, de verdade, onde essas pessoas estão ganhando, quanto mais ou menos elas ganham, por quê? Por momento tocado? Então, eu queria dar um exemplo bem concreto. Então, Pedro acordou de manhã, fez uma trilha aqui pro Hidra. Pedro não, quando chama o nosso... Bruno Reis. Bruno Reis, demais. Bruno a gente comprou uma trilha do Bruno pra abertura desse podcast. Do Bruno. Então, o direito autoral da trilha é nossa, digamos assim. Se ela tocar na Rádio Sabará, ou tocar aqui na 98, ou na Jovem Pan, sei lá, como é que eu faço para receber? Eu me inscrevo, eu escrevo essa trilha como minha, eu falo registro, essa é minha. Você tem que integrar a sociedade autoral para que essa sociedade autoral administre o seu repertório. Tá. A partir do momento que ela administra o seu repertório, ela evidentemente vai cuidar do repasse desses direitos autorais para você. Por quê? Essa sociedade que fica fiscalizando. Ela integra o ECAD, ela faz parte do Conselho de Administração do ECAD, e o ECAD fiscaliza e cobra esses direitos em todo o território nacional. Vamos combinar que não é uma coisa simples você cobrar e distribuir os direitos autorais em todo o território nacional. Existem fragilidades, existem ainda imperfeições, é um processo ainda em construção, mas é um processo que já oferece e oferta à classe artística musical brasileira resultados altamente expressivos. O ECAD arrecada mais de 1 bilhão por ano. E ele tem uma tabela de preços da execução musical e tem uma espécie de um índice que, na medida que a música vai sendo executada, ela vai obtendo uma gradação maior para efeito de percepção e recebimento. Então, uma música que está se tocando muito, ela é mais cara de se reproduzir. Você obterá mais dinheiro com essa execução do que aquele que não executa, cuja música não é executada. Aí você pode me dizer o seguinte, mas o sistema de radiofonia brasileiro, de radiodifusão, ele só toca determinados autores. Não é verdade. É uma meia-verdade. Isso ainda existe em relação a alguns nomes, mas, de uma maneira geral, a execução se faz amplamente. Então, é preciso que esse compositor ele produza o tempo todo para que ele possa estar sendo referenciado como aquele que executa e que deve receber direito autoral. Porque o ECAD não é um INSS. Ele não está ali para resolver a vida do compositor do ponto de vista das suas necessidades. Ele tem uma atividade específica, que é cuidar da execução pública musical no país e transferir aquilo que ele arrecada e aquilo que ele distribui. Porque ele também cobra uma taxa para se manter e manter essa estrutura absolutamente incrível. Para você ter uma ideia de como o ECAD entre nós é tão evoluído, que nós pagamos os direitos conexos, que são os direitos dos músicos, intérpretes e executantes, mensalmente. Lá fora é por semestre. A gente consegue fazer o mensal. Sociedades autorais estrangeiras já vieram aqui saber e conhecer a sistemática do ECAD. Assim, tô pensando aqui, é legal pensar em cada um dos cenários aqui para entender de onde como que essa arrecadação acontece. Pensei, para começar no mais simples, imagino. A Rádio Guarani FM, nem sei, acho que, enfim, Rádio Guarani FM acabou de tocar vou dar um exemplo tocou uma música do Mozart, executada pela Sinfonia da Suécia, lá da onde, de Estocolmo. Beleza, acabou de tocar essa música na Rádio Guarani. As rádios fazem uma lista das músicas que elas executaram por dia e mandam pro ECAD todos os dias? Ou o ECAD está gravando o tempo todo? Exatamente. Como acontece isso? O ECAD já evoluiu no sentido de gravar toda a programação das rádios FMs e AMs no seu cotidiano. As rádios que têm concessão pública direitinho e tal. Na medida que as rádios vão executando, há uma recepção dessa execução dentro do ECAD e vai havendo essa pontuação e essa distribuição. Nossa, entendi. Você veja que isso é muito complexo. Muito complexo. E você chegar a um sistema desse, você gasta muito dinheiro para fazer isso.
Tem 100 rádios por município, não sei, 50 rádios por município. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás eu fui ao encontro da CISAC na Europa e um dos temas tratados é que a CISAC já desenvolvia um programa na companhia de 7 países de primeiro mundo no sentido de distinguir todas as canções tocadas no mundo através de software. O software lendo as canções. E eles já estavam bastante adiantados nessa... software para isso já tem aquele Shazam que o pessoal usa, né? Não é? Para identificar qual música está tocando, tem um software que se usa muito para isso. As gravadoras sabem... O YouTube usa também o software. As gravadoras sabem perfeitamente quem são os seus integrantes que estão sendo executados nas rádios. Wilde, mas e aí? Se, por exemplo, eu vou tocar numa rádio que tem muita audiência ou pouca audiência, faz diferença? O volume de... Não, você vai reproduzir mais vezes. É verdade. Então, é o número de reproduções ou é a audiência? Mas é o número de reproduções que você... que puxa o carro. Se for 1 pessoa, 100 pessoas ou 1 milhão de pessoas que ouviram, tanto faz. É assim, na rádio CBN ou na rádio de Sabará, é a mesma coisa? É o mesmo preço? O que vai prevalecer aí é o número das execuções realizadas. Porque cada execução realizada vai sendo pontuado. Aquela canção... E olha que coisa extremamente difícil. Uma sociedade autoral, ela recebe intérprete, compositor e músico executante. E nem sempre intérprete, músico e compositor pertencem à mesma... digamos, a mesma sociedade. A mesma sociedade, a mesma gravadora. Então, o ECAD tem que mandar para cada uma delas a participação de cada um deles. Nossa, tá. E isso se faz mediante o software, mediante a informática. Então, essa evolução, que ainda é imperfeita, ela não satisfaz plenamente e nem poderia. Eu costumo dizer o seguinte, que a execução pública musical brasileira é o que temos. É o momento em que vivemos. Mas, certamente, nós já avançamos muito em relação ao que antes existia. E a tendência é que esse sistema vá gradativamente aperfeiçoando-se. Havia uma grande disputa, isso é uma vergonha, mas precisa ser dito, que não é preciso contar para vocês que determinadas rádios pertencem a determinados políticos. Sim. Que as rádios foram uma espécie assim, de benesse que o amigo do rei ganhava. E, portanto, a partir daí ele usava essa rádio... Na década de 80 teve muito isso, muito isso. E as rádios não pagavam direito autoral. As rádios eram absolutamente inadimplentes. Algumas o são, e o ECAD vai atrás para poder cobrar esses direitos autorais. Mas como é que é possível que um político que detenha uma rádio não pague direitos autorais, quando ele é responsável, inclusive, para fazer uma legislação de proteção ao próprio autor? Mas tem uma coisa que acontece. Se contradição. A rádio pequena paga o mesmo tanto que a rádio grande, você pode ter uma rádio pequena que não consegue... Não, ela não paga ela não paga a mesma coisa do que a rádio grande. Ela vai depender da sua potência. Então tem esse cálculo. É isso que eu queria entender. Quantos gigahertz, essas coisas? Tem. Gigahertz que fala. O alcance dela. É o alcance. O alcance da rádio. Porque seria aí um processo profundamente injusto. E nem ela suportaria. Por isso. E nem ela suportaria. Você quer ver outra coisa que é uma briga constante? Os hotéis. Os hotéis se recusam a pagar. Recentemente tem essa briga, né? Isso é bem de agora, né? Essa briga é de hoje, agora. Os hotéis se recusam a pagar os direitos autorais de execução pública musical. Tipo no elevador, no hall? Digamos, no quarto, no hall, na piscina, onde chegar a música. E por que eles se recusam a pagar? Ou querem pagar só no hall e não quer pagar no... E a piadinha de música de elevador, ela é famosa. Então pensa aí, tem todo um gênero musical, vou sacanear. Tem gêneros musicais que vivem de música no elevador. Não é? Então você vê o seguinte, por que o hotel não paga? Bossa Nova, que eu já adoro. É um café? Por que o hotel não paga? Sim. Ou se recusa a pagar? Imagina que alega que... Ele fala assim, não... O quarto é privado. Ele vai para a justiça e diz o seguinte, não, a gente não tem nada contra o direito autoral. A gente reconhece que os autores têm que receber, mas a gente não quer pagar isso. E é muito comum eles, inclusive, irem em juízo e depositar o que eles acham que deve pagar, consignam, e aí nasce uma briga judicial. E o ECAD, ele também cobra direito autoral de música estrangeira. Você imagina que é padrão. Tudo. O ECAD ele remete mediante os convênios para fora, as músicas internacionais executadas no território brasileiro.